Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 15. E deixe a sua Bíblia aberta aí, no capítulo 15 de Gênesis. Queridos, vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que fale conosco através da exposição da sua palavra. E eu lerei os versículos do capítulo 15 ao longo da exposição. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, de forma específica, colocamos as nossas vidas diante de Ti nesse instante e te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra. Cativa as nossas mentes, os nossos corações, a nossa atenção. Fala conosco, ó Deus, nessa noite. Anima o nosso coração, fortalece-nos na força do Teu poder. Dirige os nossos passos, ó Deus, em dificuldades, em lutas. Essa é a nossa oração que fazemos, para que a Tua palavra venha ao nosso coração, para nos fortalecer, nos encorajar, nos animar, nos confrontar. Fala conosco. Essa é a oração que fazemos, no nome de Jesus. Amém. Uma jornada de fé é o tema da nossa palavra dessa noite. Mas diante deste tema, eu gostaria de fazer algumas perguntas aos irmãos, ou algumas colocações. Para introduzir o tema, eu pergunto: o que fazer quando nos sentimos fracos em nossa fé? O que fazer quando sentimos o nosso coração ficando indiferente diante de Deus? O que fazer quando você está começando a andar em um caminho perigoso, em um caminho de desobediência à voz de Deus, dizendo: saia daí? E parece que esta voz está soando tão distante de nós. O que fazer quando você está começando a desacreditar das palavras de Deus, das suas promessas? O que fazer quando, mesmo estando dentro de uma igreja, frequentando uma igreja, o seu coração parece estar distante de Deus? O que fazer quando o seu coração se enche de medo pelas incertezas do amanhã? Pode um cristão verdadeiro passar por crises em sua jornada de fé? Nós vamos ver isso no texto que está aí diante de nós. O texto que nós leremos ao passo que nós vamos explicando é o texto que nos traz já um pouco mais da vida de Abraão, aquele que foi dito o pai da fé. Mas o texto nos conta uma crise que ele teve em sua jornada e como Deus se revelou a ele em meio a esta crise. Esse texto é talvez, queridos, um dos textos principais de toda a Bíblia. A promessa que Deus faz a Abraão tem as suas implicações vistas por todas as páginas da Bíblia, literalmente de Gênesis até Apocalipse. E até a minha vida e a sua vida nessa noite. Ou seja, o que Deus disse àquele homem, provavelmente no ano 2091 antes de Cristo, ou seja, há mais de 4.000 anos atrás, tem uma implicação direta na sua vida aqui hoje. Você vivendo em São Paulo, ano de 2022. Recebe bênçãos de Deus
por causa da promessa que ele fez a este homem há 4.000 anos atrás. Um pouco do contexto dessa história, o que está ao redor aqui do capítulo 15. Deus chama este homem, a sua família, para sair da sua terra, onde ele morava, Ur dos Caldeus. Deus promete então um descendente, uma terra, e diz a ele que através dele todas as nações ou todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão obedece ao chamado de Deus e parte com a sua família, levando consigo o seu sobrinho Ló para uma jornada de fé. Ele simplesmente ouve a voz de Deus e atende o chamado de Deus para essa jornada, um ato de fé. Ele não sabia para onde iria, ele simplesmente creu na palavra de Deus, na promessa de Deus, que ele teria uma terra, e que ele teria uma descendência grandiosa, e que as famílias da terra seriam abençoadas através dele. Ele e o seu sobrinho então começam a ter atritos ou dificuldades, eles se afastam então, e Ló vai para uma região que se estende até Sodoma, o Campos do Jordão. Este homem obedece à mensagem, à palavra de Deus, mas ele ouve que o seu sobrinho está em uma enrascada, uma crise faz com que alguns reis ataquem a região onde Ló estava residindo. Esses reis levam a Ló como escravo. Abrão sabe dessa situação e vai ao encontro do seu sobrinho, ele resgata Ló, mas agora ele está numa situação difícil. Mais de 20 anos se passaram, ele está num entrevo militar, ele pode ser atacado por esses reis em resposta ao resgate do seu sobrinho Ló. E aqui é onde nós nos encontramos, no capítulo 15 de Gênesis. Deus já havia se revelado a ele há mais de 20 anos atrás. Onde está a terra? Nenhuma terra vista. Onde está o seu descendente? Nenhum descendente à vista. E um homem e uma mulher avançados em idade. Esse texto, então, vai se dividir de uma forma bem simples, em 2 pontos. Dos versículos de 1 a 8, nós vamos ter este diálogo, onde a crise deste homem, chamado pai da fé, será esboçada e detalhada para nós. Dos versículos 9 até o final do capítulo, Deus então estabelece uma aliança, um relacionamento pactual com Abrão. Vejamos então o primeiro bloco da revelação de Deus e da crise deste homem. O que nós estamos vendo aqui, ou que veremos aqui nos primeiros versículos, é um Deus que vem ao encontro de Abrão para consolá-lo, para encorajá-lo, para fortalecê-lo e firmar com ele um relacionamento pactual. Vejamos então o que o texto nos fala, os 8 primeiros versículos pelo menos. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não tenha medo, Abrão. Eu sou o teu escudo. O teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro.
E isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Vejamos então nesses 8 primeiros versículos, simplesmente o homem em sua crise de fé. Como eu já havia lhes falado, Deus prometeu há mais de 20 anos atrás um descendente, uma terra, e a bênção às nações. Mas as coisas, na realidade, em vista, vão de mal a pior. Ele está em meio a uma luta, uma dificuldade militar. E Deus então vem ao encontro dele e consola: eu serei o teu Deus, eu serei o teu escudo, e sobremodo grande será o teu galardão. Mas como é difícil para este homem lidar com a realidade, as circunstâncias. E normalmente não acontece assim nas nossas vidas. Nós conhecemos as promessas de Deus, mas as circunstâncias ao nosso redor falam-nos outra coisa. As coisas não acontecem. Parece ou aparentemente a palavra de Deus não se concretiza. E temos as lutas e as dificuldades, e é isso que está acontecendo com este homem. O que fazer então quando somos tocados ou estamos experimentando uma crise na nossa fé? Qual seria a sua reação, queridos? Se Deus trouxesse uma promessa, ou se simplesmente lêssemos as promessas de Deus, e os anos passassem e nada acontecesse, qual seria a nossa reação? E a reação deste homem é: o meu descendente não será um filho meu, mas o Damasceno Eliezer. Onde está a terra? Como saberei que irei possuí-la? Essa é a dificuldade, a luta e a crise de fé de Abrão. E o interessante é que o texto nos ensina ao que fazer quando a nossa fé está fragilizada. Como reagir, ou que passos dar, quando sentimos que talvez Deus esteja distante de nós, ou a nossa fé esteja frágil e trôpega. O texto até este ponto nos ensina que nós podemos fazer perguntas e questionamentos a Deus. Mas o Deus que firmou a sua palavra a Abraão se revela de forma extraordinária. Todo o restante da revelação, todo o seu desenrolar será em torno do filho de Abraão, o descendente, e a terra prometida por Deus ao seu povo. Nestes versos podemos encontrar a base sobre o qual o apóstolo Paulo constrói a doutrina da justificação pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Deus fala as mesmas palavras que ele havia falado há 20 anos atrás, ou há mais de 20 anos atrás. Deus o conduz para fora de sua tenda, e Deus diz a ele: olhe para os céus e conte as estrelas, se é que você pode contá-la. Queridos, o ápice e a consumação desta promessa de Deus a Abrão se cumpre literalmente em Cristo, o descendente de Abrão. Este será aquele que conduzirá o povo a um novo céu e uma nova terra.
Abraão foi simplesmente uma sombra daquele que é o filho prometido de Deus. A terra prometida ao povo escolhido de Israel é simplesmente uma sombra daquilo que nos aguarda na glória vindoura do porvir, onde reinaremos com Ele para todo sempre, numa cidade celestial, como nós lemos em Hebreus. Como toda a história colossal, que é uma das colunas principais de nossa fé, pode ser aplicada às nossas vidas hoje, essa história que perpassa a Escritura Sagrada. O que fazer quando sentimos fracos em nossa fé? E a primeira coisa que nós podemos aprender é: Deus vem ao encontro daquele que está fraco em sua fé, para fortalecê-lo. Não tenha medo, disse o Senhor a Abraão. E essa palavra "não tenha medo", como já lhes disse anteriormente, se repete centenas de vezes na Escritura Sagrada, para revelar um Deus que vem ao nosso encontro e que sabe que nós temos o coração cheio de medo. Não tenha medo. O que fazer quando sentimos o nosso coração ficando indiferente diante de Deus, ou quando você está começando a andar em um caminho perigoso, em um caminho de desobediência à voz de Deus, dizendo: Deus, saia daí, e esta voz parece soar tão distante de nós, de você. Faça perguntas sinceras a Deus. Ele ouvirá os seus questionamentos. Podemos encontrar pessoas fazendo perguntas honestas a Deus em toda a Escritura. Pessoas frágeis, em crise de fé, buscando a Deus, buscando respostas de Deus em meio às crises. E não é verdade que situações acontecem na vida onde nós não conseguimos entender por que elas aconteceram? Será que você já se encontrou num momento como este, quando simplesmente não faz sentido o que está acontecendo? Lamentos não são expressões de dúvida, mas demonstram uma fé sólida, confiante na direção que será dada por Deus. Os lamentos de pessoas encontrados nos Salmos apontam para um relacionamento pactual que havia entre o povo e Deus. Deus age com a sua fidelidade pactual. Ele vem ao encontro do seu povo. Nós somos filhos do pacto. Por isso Ele ouvirá a sua voz. O que fazer quando o coração se enche de medo pelas incertezas do amanhã? Medite no fato de quem você é, limitado, homem e mulher pecador. E medite no ser de Deus, em quem Deus é. E é bem claro isso acontecendo diante dos nossos olhos, quando Deus responde a ele, e o conduz para fora de sua tenda e diz: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes fazer. E disse-lhe: será assim a tua posteridade. Será assim a tua posteridade. O que Deus estava ensinando a Abraão: perceba quem você é e quem eu sou, o Criador dos céus e da terra. Será que de fato ele poderia contar as estrelas? Por fato não. Há aproximadamente 200 bilhões de trilhões de estrelas no universo. Pondo de outra forma, 200 sextilhões. Isso é o número 2, seguido de 23 zeros. Até onde os cientistas conseguiram contar o número de estrelas no universo.
Quando nós nos deparamos com a grandiosidade deste Deus, em meio às nossas crises, em meio às crises nós podemos conhecer mais a respeito do caráter de Deus, da pessoa de Deus, do poder de Deus. As suas lutas, as suas dificuldades são oportunidades e portas para que nós possamos nos aproximar e conhecer mais deste Deus que nós servimos. Quando estivermos em crise de fé, sentindo o nosso coração frio, gélido, indiferente, coloque as suas perguntas, os seus questionamentos diante de Deus. Medite no fato de que nós somos limitados e nós não conseguimos alcançar a grandiosidade do plano de Deus. E também não conseguimos entender de forma exaustiva o ser e a glória de Deus. E na realidade jamais entenderemos exaustivamente quem é Deus, nem mesmo na eternidade. Porque Ele é infinito. Portanto, por toda a eternidade conheceremos e nos surpreenderemos com a grandeza, a glória, a beleza, o poder, a infinitude do ser de Deus. Aquete o seu coração no fato de que Deus é fiel à sua palavra. Ele firmou um pacto e não voltará atrás. Aquele Deus que fala, Ele cumpre. Mas quando as coisas demoram, na nossa perspectiva, Ele está nos ensinando a aguardar, a crer, a confiar em suas palavras. Deus é presente, Ele está perto, por isso não precisamos ter medo. O resultado disso foi que Abraão creu na promessa e isso lhe foi contado para a salvação. Ele não viu a concretização dessa promessa, pelo menos toda ela. Mas ele creu, mesmo sem ver, ele creu. Por isso, nós entendemos que em todos os momentos da história, homens e mulheres são salvos pela fé nas promessas de Deus. Abraão, olhando para frente, como que aguardando a promessa de Deus. Nós, olhando para trás, com a promessa realizada, cumprida, consumada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. É isso que nós podemos aprender com esses 8 primeiros versículos. Vamos ao segundo e último bloco, a partir do versículo 9. Em resposta à pergunta de Abraão a respeito da terra, Deus então vai estabelecer com ele um pacto, um relacionamento de amor entre Deus e Abraão. Diz o texto: respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras. E não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. A 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas. E eis um fogareiro fumegante e uma
tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Aquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o girgazeu e o jebuseu. Eis aí então diante de nós a palavra estabelecida por Deus e um pacto estabelecido entre Deus e Abraão. Deus, de uma forma sobrenatural e extraordinária, através do sono que Ele faz cair sobre Abrão, faz com que ele tenha, por uma sensação, a previsão ou uma palavra profética daquilo que iria acontecer com a sua descendência. Há aqui uma previsão do sofrimento do povo de Israel, que por 400 anos seriam exilados e após 400 anos voltariam para a terra. Quando Deus então levantaria o seu servo Moisés para resgatar o seu povo da terra do Egito e se apossar da terra que Deus havia prometido ao seu servo Abrão. E aqui então uma manifestação gloriosa e teofânica do ser de Deus. O texto nos diz que Deus se revela em um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passa entre aqueles pedaços, para fazer concreto esta aliança, esta palavra de Deus. Esta eis uma réplica da forma como aqueles povos estabeleciam pactos. Deus então está estabelecendo um pacto oficial, mas naqueles pactos entre aquelas nações, as duas partes envolvidas passavam entre os pedaços dos cadáveres. E aqui, numa manifestação gloriosa, uma tocha de fogo, uma manifestação teofânica da presença de Deus, estabelece o fato de que esta palavra ocorrerá, acontecerá no tempo e no espaço. Deus então estabelece um relacionamento de amor. E a palavra de Deus, ela é estabelecida. E por causa desta promessa, Deus vem continuamente ao longo da história do povo de Israel, em fidelidade, mesmo diante da infidelidade do povo, Deus tem uma palavra, Deus tem um pacto firmado com o seu povo. E é por isso que Deus é fiel à sua palavra. E é por isso que nós podemos confiar e esperar, porque todas as promessas de Deus serão concretizadas. Os temas ou os elementos da promessa de Deus a Abrão foram concretizadas. Ele teve Isaque, e ele se tornou uma grande nação. E todas as famílias da terra estão sendo abençoadas até hoje por causa desta promessa feita a Abrão. É fato que ao longo do Antigo Testamento, queridos, o elemento do descendente da terra ocupa o lugar da maior parte da revelação de Deus. Mas o quesito das bênçãos de Deus a Abraão e através dele as nações da terra são esquecidas pelo povo de Israel em muitos momentos da revelação de Deus ao longo da história de Israel. Eles foram escolhidos e chamados para serem instrumentos missionários, para proclamar a mensagem do Evangelho, a mensagem de que existe um Deus que criou os céus e a terra e que vem ao encontro do homem em grande poder, glória, amor, bondade e misericórdia. E a nós hoje, como igreja, temos o dever de se juntar à missão de Deus para pregar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem essa mensagem. O pacto estabelecido por Deus com Abrão
como em outro momento afirmei, tem implicações ao longo de toda a história da redenção e nos alcança hoje. Em segundo lugar, Deus se revelou de uma forma gloriosa, mas de uma forma climática, ou o ápice dessa revelação, em Cristo Jesus, o Filho de Deus, que habitou entre nós em carne. Lembre-se, a nossa esperança, queridos, começa aqui neste mundo, mas desemboca no futuro, no novo céu e uma nova terra. Talvez a sua crise seja uma porta real e verdadeira para um encontro com Cristo como Senhor e Salvador. Se nós que estamos aqui nessa noite, se aqueles que nos acompanham até através das redes sociais, ou aqueles que virão a ouvir essa mensagem em algum momento no futuro, se encontram em crise, sem esperança, olhando para a realidade, para as circunstâncias, e estão em aflição, em angústia, totalmente desesperançosos. Eis aqui uma mensagem do Evangelho, de um Deus que vem ao encontro daqueles que estão sem esperança. Essa mensagem é uma mensagem para o perdido, para aquele que precisa de uma direção, de um propósito, de salvação, de perdão. Não se esqueça, queridos, que estamos num deserto, cheio de tormentas, cheio de lutas, cheio de aflições, mas estamos rumando para a terra prometida, a nova Jerusalém. Que essa mensagem que alcançou este homem no momento difícil da sua vida, no momento de crise de fé, e renovou as suas forças, o animou em seu coração, e fez com que ele cresce, e porque ele creu, ele foi justificado. Assim essa mensagem chega até a cada um de nós hoje. Nós temos essa esperança de servir a um Deus que continuamente vem ao nosso encontro para nos animar, nos fortalecer, nos encorajar. Um Deus que empenhou a sua palavra, e porque Ele é Deus, a sua palavra se cumprirá. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós, e sejamos então animados, encorajados, fortalecidos no Senhor, em nossa jornada de fé, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, a saber, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!